vamos ver mais um pouco. Ao longo da história, isso aqui é muito importante, o Brasil acumulou 7 constituições. Então, se você não sabe, está sabendo agora. 7 constituições. A primeira, 1924. 1924. Não, perdão. 1824, que inclusive está até aqui no slide, daqui a pouco nós vamos ver. 1824, com D. Pedro I. Né? Depois teve ali outras constituições até chegar na 7ª, que é a atual agora, a de 1988. De lá para cá não mudou mais. Então, ao longo da história, o Brasil acumulou 7 constituições. A segunda, de 1891, então a primeira foi de 1824, a segunda de 1891. Ela adotou, em definitivo, um modelo de separação entre Estado e Igreja, um modelo de Estado laico. Então aqui a gente já começa a ver a questão do Estado laico, porque quando se fala em liberdade religiosa, se fala em Estado laico, onde o Estado ele não tem uma religião oficial, não interfere na crença do seu cidadão. Então já começamos a ver sobre o Estado laico. Então esse modelo, lembra da palavra conquista, né, usada pelo ministro Alexandre de Moraes? Essa conquista por quê? Porque nem sempre foi assim. No segundo ele adotou em definitivo um modelo de separação entre Estado e Igreja. O modelo de Estado laico foi mantido pela atual Constituição. Até chegar nessa nossa atual, ele foi mantido este modelo e só está ampliando cada vez mais para a liberdade religiosa. Deixa eu passar aqui o outro slide para nós vamos ver aqui já a Constituição, por exemplo, a nossa primeira Constituição de 1824, D. Pedro I. No artigo 5º, olha a diferença da nossa Constituição atual. A religião, olha o que está escrito na lei que foi de 1824. Aqui já não era, não tinha mais, não tinha, aliás, tinha um certo nível, sim, de liberdade religiosa, que eu vou até explicar deixa eu até deixar isso bem claro, deixa eu abrir tela aqui para deixar bem claro. Ainda que o país não seja laico, não significa que ele não dá ao cidadão liberdade religiosa, liberdade de crença. Não é sinônimo, não significa que não é laico, não dá liberdade. Pelo contrário, aqui nós vamos ver na primeira Constituição que o país tinha uma religião, o Império, no Brasil Império, ele tinha uma religião oficial. Veja, olha só, artigo 5º, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Então, antes da Constituição, ela já era a religião do Brasil. E aí continuou sendo. Todas as outras religiões, veja que agora há um certo nível de liberdade religiosa. Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico, mas tem algumas restrições. Então veja que há uma diferença. Dá uma liberdade, mas geralmente tem algumas restrições. É quase que regra isso. Serão permitidas em seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, ponto final. Então veja que na primeira Constituição a gente tem no Brasil Império a Igreja Católica como religião oficial. Daí que vem, lógico, a cultura, os costumes que a gente tem, a raiz, é lógico, que vem do catolicismo. Se eu não me engano, o país de maior números de adeptos ao catolicismo. Então, daí que advém tudo isso. Mas o que eu quero chamar é que a liberdade religiosa que nós temos hoje, ela foi conquistada. Ela foi conquistada. No próximo slide temos aqui uma definição mais de país laico. O Brasil é um Estado laico? Fica uma pergunta aqui.
Até este momento que nós estamos vendo sobre liberdade religiosa, sobre a laicidade do país, você responderia como? Sim, ela é um Estado laico, sim. O Brasil é considerado um Estado laico desde o ano de 1890. Lembra? Desde quando se firmou na segunda Constituição, daí em diante está afirmado, o país é um Estado laico. Tal fato se deu a partir do decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890, que descrevia a separação definitiva entre Estado e a Igreja Católica Romana no Brasil. Então aqui a gente já tem mais um entendimento para absolver aqui sobre Estado laico, porque nós estamos falando sobre liberdade religiosa, e veja que a conexão com liberdade religiosa diz respeito a Estado laico. A Estado laico. Como eu falei, nem sempre pode um Estado não ser laico e ter liberdade religiosa, mas a conexão está muito intrínseca aqui com o Estado laico.